Olá pessoal, esse aqui é o Bates Motel sob a ótica da Clínica das Psicoses de Jacques Lacan. Hoje é uma aula para falar sobre um personagem muito importante para a série, que é o Ed Gein, né? Um personagem real, um serial killer famoso nos Estados Unidos, e é um cara que deu origem a diversos personagens da TV, dos filmes, das séries. É tanto a origem ao Norman Bates, quanto foi usado para pensar o Buffalo Bill, do Silêncio dos Inocentes, o próprio Hannibal Lecter. Se você assistiu uma mais recente, American Horror Story, segunda temporada, você tem o Bloody Face, que também é inspirado nele. Então não sei se vocês já viram essa cena, mas assim, tem uma cena em que uma mulher é levada para casa dele e aí ele acende assim o abajur, e quando ela olha, tem duas bolinhas assim no abajur, né, que dá para ver que são dois mamilos. Ela fica, né, ela olha aquilo, fica com uma certa dúvida, mas quando olha na mesa, ele está servindo vinho como se fosse um castiçal assim, mas que claramente era um crânio humano, eram dois crânios humanos. Então isso daí foi inspirado no Ed Gein, que é um cara que foi acusado, né, de necrofilia, né? Então ele violava túmulos e pegava os corpos e fazia dos corpos, arrancava a pele, aí fazia abajur, fazia roupas, fazia máscaras, fazia uma porção de coisas, separava em caixas, né, as partes do corpo, vagina aqui, seio ali, lábios ali, né? Então o cara fazia essa fragmentação. E também foi acusado de assassinato. Ele não só violava túmulos, mas ele também chegou a matar pessoas, né? E fazia esses artefatos com elas, mulheres. E, enfim, também ele é acusado assim, ele é acusado, mas não tem muita certeza por conta da morte do irmão. Nós vamos tentar enxergar como é que ele chegou até essa hipótese aí da morte do irmão. Então, qual que é o cenário da vida dele, né? Você vai que o cenário da vida dele é muito parecido com o que você vai encontrar em Bates Motel. Então, ele é filho, ele tem um irmão, que é o Henry, né? Um pai alcoólatra, meio inútil assim na vida dele, né? Inútil no sentido de que não passa pelo reconhecimento da mãe, né? A mãe Augusta é uma mulher extremamente religiosa, persecutória, estilo a mãe das irmãs Papin, né? Aquela mulher que maldiz todo mundo, que ninguém presta, que ninguém, né, você não deve confiar em ninguém. E ela tinha uma crítica maior assim com relação às mulheres, que diziam que todas as mulheres eram prostitutas, exceto ela, né? Então é muito interessante enxergar, porque quem vai apresentando o mundo pro sujeito, para a criança, para o bebê, são os pais, né? Os pais vão narrando o mundo que existe. E pelo que a gente tem trabalhado aqui, inicialmente essa narrativa começa pela mãe, né? Lembrando que a mãe não precisa ser a pessoa, mas quem faz a função de um cuidado inicial. Então por isso que esse papo de a culpa é das mães não é por aí. A questão é assim, a responsabilidade que existe naqueles que vão apresentando o mundo para a criança, porque a realidade é aquilo que é contado para elas. Se vocês quiserem entender melhor isso, tem aquele filme bem legal que é A Vila, né, que você tem lá uma vila, né, século, sei lá, 18, não lembro qual século que é, que você tem uma sociedade ali, você tem uma narrativa que amarra aquela sociedade, você tem os mitos que proíbem você ultrapassar a floresta, né? E aí então acontece tem uma pessoa que está doente, é preciso buscar um remédio que está para além dos limites da floresta. Só que todo mundo ali cresceu escutando que a floresta tem lá um monstro, tem lá, não lembro agora exatamente o que é, mas tem alguma coisa que era arriscado demais. E aí finalmente escolhe uma pessoa para ir, que é uma mulher que é cega, e ela vai, atravessa, e quando ela atravessa e chega finalmente do outro lado, apesar de, né, ter o monstro no meio do caminho, ela chega do outro lado, e quando chega do outro lado é meio surpreendente, assim. Eu escutei várias pessoas quando viram o filme comigo, isso há muito tempo atrás, eu já nem lembro desse filme direito, eu lembro da situação que eu achei muito interessante. Mas várias pessoas que assistiram falaram, nossa, que viagem, não nada a ver. E eu achei sensacional, porque é isso mesmo, você cria a realidade, você vai transmitir a realidade através da linguagem. Tem outro filme também bem interessante nesse sentido, bem bizarro, chamado O Dente Canino, que também faz mostra essa ideia de você criar uma realidade, essa realidade é aquilo que é discursada para o sujeito. Então, a gente tem sempre essa ideia, o eu é um outro, o outro está ali então criando essa realidade, narrando o que é realidade, né? E o sujeito toma a realidade a partir daquilo que é narrado para ele. E é isso que a Augusta faz, ela narra uma realidade, né? Essa realidade
em que as mulheres são prostitutas, ninguém presta, né? As pessoas são interesseiras, as pessoas querem o mal, né? E é interessante assim, pensar na infância do Ed Gein, que ele era uma criança muito tímida, muito solitária. Aí tem relatos assim de colegas dele que do nada ele começava a rir pro alto, como se risse com ele mesmo. E tem uma coisa, toda vez que alguém tentava se aproximar dele, né, que ele tentava fazer amizade, alguém fazia amizade com ele, se aproximava, a mãe dava uma surra nele porque ele não podia fazer amigos. Óbvio, né? Se você começa a fazer amigos, ele começa a abrir para que existe uma realidade para além daquilo. E de alguma forma a Augusta conseguiu manter a realidade como sendo lá a casa deles naquela fazenda afastada. E a coisa se mantém assim. O pai do Ed vai morrer, depois de um certo tempo, morre lá, consequências da bebida, né? E lembrando, a mãe nunca fez valer o nome dele na história, sempre foi desvalorizando, não desejando a esse homem. Quando acontece isso, né, ele vai ficando cada vez mais próximo dessa mãe. O irmão dele se interessa por uma mulher, né, começa a ter um relacionamento com uma mulher que é divorciada, e ele fica preocupado com o irmão, né, coisa que lembra do Dylan com relação ao Norman. Então ele fica preocupado com o irmão e começa a dizer para ele, você precisa se afastar da mamãe, você precisa sair de perto, você precisa fazer suas coisas, eu vou mudar, vem comigo, essas coisas todas. E obviamente assim, ele fica desesperado quando isso acontece. Porque vamos imaginar a situação. Para ele, a realidade quem cria é o discurso materno, né? Ela não deixa nada entrar nesse discurso. Ela não deixa amigos se aproximar, não deixa o pai poder fazer função. Nada pode fazer função nessa história. Então ele fica no fechamento aqui. Ele fica aqui dentro. E o Dylan, não, desculpa. O Henry, né? Ele fala assim, vamos sair daqui, vamos comigo para fora. Então não existe o para fora. Não existe um outro lugar que não ali. Então é interessante essa perspectiva. É narrado isso para ele e nada é possível para além daquilo que é narrado para ele. Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui para não me esquecer. Bom, tempos depois a mãe tem um derrame, ela fica comprometida e é o Ed que vai cuidar dela. Aí tem um episódio que é trazido que eles um dia estão na casa de uma pessoa e tem um cara lá que está agredindo um animal, um cachorro, né? E esse cachorro é agredido até a morte e a mãe fica horrorizada, mas ela não fica horrorizada pelo cachorro ter sido agredido pela morte. Aqui nessa casa tem uma mulher que não é casada com esse cara e ela fica muito mais incomodada com isso, com essa mulher vadia, com essa prostituta. Tempos depois ela tem um outro derrame e isso vai levar ao óbito dela, ela morre. Quando ela morre, então, aí você pega nos arquivos, o Ed fica completamente arrasado. Então vamos tentar pensar nessa perspectiva, né? Então aquilo que é a realidade dele, que constituía a realidade dele, era só aquilo e mais nada, aquilo desaparece. A mãe, que era o discurso único dele, né? A única coisa possível da existência dele, desaparece. Se a gente pegar esse esquema aqui, que eu falei na outra aula, você vai ter aqui, né, inicialmente, pensando no processo de estruturação do sujeito, né, que é um processo de identificação com o outro. A coisa começa nesse momento autoerótico, nessa fragmentação do ser ainda, nesse despedaçamento, e depois a coisa caminha até um narcisismo. O narcisismo é aquele momento que a criança consegue preencher esse lugar de ser o falo materno, né? E é interessante porque a Augusta fica como o único outro, né, para o Ed, mas o outro, lembrando que esse outro inicialmente, o outro é o próprio eu, né? O eu é um outro, essa relação inicial narcísica, porque eu só existo porque existe o outro, e eu só percebo o outro como uma extensão de mim mesmo, e fica naquelas confusões do estágio do espelho, né? Como eu sou exatamente igual ao outro, quando eu tenho exatamente essa semelhança, superficializa, é um espelho e no espelho a diferença desaparece. Se por acaso aparece a diferença, aparece alguma coisa do outro diferente de mim, o outro vai aparecer como outro. Então a gente tem aquela relação, quando é exatamente igual, uma relação, entre aspas, harmônica, de amor, e quando tem uma ranhura no espelho, uma fissura no espelho, é uma relação de ódio, porque é uma diferença intolerável. Então Augusta fica nesse lugar, ele fica nesse lugar narcísico, ele chega nesse lugar narcísico, só que eu estava comentando com vocês nesse esqueminha aqui, ó, o que a gente localiza normalmente? A paranoia como uma fixação nesse narcisismo aqui, né? A melancolia, que é uma outra estrutura, né, dentro das psicoses, num lugar autoerótico, porque tem uma perda do eu, né? Tem uma perda tanto do interesse pela realidade, pela própria consistência do eu, e a esquizofrenia fica como uma coisa que consegue tanto, inicia aqui nesse lado narcísico, mas ela caminha até esse ponto autoerótico de despedaçamento do corpo.
Que é isso que nós vamos encontrar no próprio modo do Ed Gein, né, de lidar com as coisas, de fragmentar o outro, de colecionar pedaços, né? Então não dá para ter uma mulher inteira, não dá para ter uma relação inteira, isso é muito complexo para ele, mais do que complexo, é impossível ter uma relação com o outro inteiro. O outro são só partes, só pedaços. Então, apesar de tudo, apesar de aparentemente ele conseguir constituir um eu, sempre foi um eu muito fragilizado, ele estava mais fragmentado do que qualquer coisa. Diferente do Norman, que já consegue ter uma relação um pouco mais próxima de uma paranoia. Tanto é que o Norman, em vários momentos, fica muito próximo de uma perversão inicialmente. Tanto que ele começa com algumas práticas que você fala, é perversão. Até que começa a aparecer os fenômenos típicos da psicose, a alucinação dele, né, lá mais pra frente. Enfim, então é interessante pensar nisso, né? Então você tem um pai que não serve para nada, de acordo com Augusta, né? O marido que não serve para nada, alcoólatra, que ela não tem desejo por ele, né? Então o pai não faz a função de lei, né? Não tem isso. É um desejo de nada que ela tem. A única coisa que ela aponta o interesse dela, ou por um fanatismo religioso, né? Ou então para falar dessas mulheres prostitutas, né? Essas mulheres vagabundas. E é justamente esse imperativo que fica para o Ed Gein. Essas mulheres todas prostitutas, a mãe é a única que é santa nessa história, a única mulher virtuosa nessa história, e muito provavelmente a gente vai pensar nas excitações que tem, no interesse que tem da parte dele por essas mulheres, mas ao mesmo tempo uma impossibilidade de lidar com qualquer tipo de objeto total. Então ele precisa fragmentar isso. E fragmenta, é interessante, pensando até nessa questão dessa estruturação aqui autoerótica e narcísica, como ele não consegue uma finalidade sexual de fato, né? É o impossível da finalidade sexual porque ainda é muito rudimentar a estruturação. Então o que ele faz é fragmentar, não saber o que fazer com isso, ele cria seus artefatos. Claro que ele também tem a influência, né, dos interesses dele por leitura sobre culto à morte, sobre ideias do nazismo, né, algumas fotos, relatos, e ele começa a colocar isso em prática. Então tem essas duas coisas. Aí vem um ponto que é um dos pontos que eu acho mais interessantes para pensar esse nível da psicose do Ed Gein, né, de ser o falo materno, de ficar nessa identificação com o outro materno, e ao mesmo tempo lembrar da impossibilidade de metaforização, né? Nós sabemos que todo mundo aí se identifica com os pais, com a mãe, com uma coisa aqui e ali, tem características, né, metafóricas, ou seja, coisas que eu carrego, mas que são semelhantes, não são iguaizinhas, né? Isso para a psicanálise é uma passagem de uma relação concreta com as coisas, uma relação de falta metafórica, né? Então até a gente sempre traz em psicanálise um exemplo chamado for-da, né? Fort-da, que significa meio como longe e perto, que é um jogo que o Freud percebe no neto dele, brincando com um carretel de linha, quando ele está passando pela experiência do afastamento da mãe. Então a mãe retoma os interesses dela, ou seja, ela cria essa ruptura narcísica, e aí então ele fica, aquilo que ele passou de maneira passiva, da mãe se afastar dele, ele replica de maneira ativa. Então a mãe se afastou, ele não pode ter controle sobre isso. Então ele pega o carretel de linha e ele fica revivendo. A mãe vai embora, que é o for, e depois ele puxa, dá, que é o reencontro. Então ele pode controlar essa situação de proximidade e de afastamento, proximidade e afastamento. Eu falei disso na última aula que eu postei, do Freud do Zero, sobre temporalidade e a neurose, né? A importância dessa ruptura do outro como presença concreta, né? A presença espacial, só contém essa quebra que é possível a temporalidade, de futuramente vou encontrar alguém, futuramente, né, você pode fazer essa quebra temporal. Enfim, então onde eu quero chegar agora para finalizar é quando a mãe morre e ele vai lá e ele corta a pele do rosto da mãe e ele usa como uma máscara sobre ele, né? Então para nós, pensando por essa via psicanalítica, é a forma de tentar conseguir reconstruir a estrutura do eu, né? Então imagine que o eu é um outro, né? A mãe está aqui, ele está aqui. Então ele tem uma fragmentação, é graças à consistência do outro que ele consegue se formar aqui. Aí o que acontece? A mãe morre, ele perde essa referência por completo, então ele fica completamente à deriva, caracterizando esse símbolo aqui que eu coloquei do alterotismo, né, que vai trazer inclusive um delírio não sistematizado, porque a coisa é desorganizada. Então o que ele faz? Como falta a mãe como presença, ele não consegue fazer uma presença simbólica dessa mãe, ele arranca a pele do rosto dela e usa a pele do rosto dela para recobrir, ó, imagina aqui, ó, ele está aqui numa certa estruturação, a mãe morre, ele começa então nesse processo de desintegração, né, esse movimento alterótico inclusive. Aí ele pega a máscara como uma forma de tentar pegar esses pedaços todos e juntar em alguma coisa.
só que de uma forma muito concreta, uma forma muito precária, né? O que mais temos aí? Bom, então a ideia é mais ou menos essa, isso deu origem a vários casos, inclusive a estrutura da relação do Norman Bates com a Norma Bates. Então é isso, bons estudos e até a próxima.